Então, mais uma vez, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso estudo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço a todos aqueles que veem também esse nosso singelo estudo depois, né? Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, interior de São Paulo, e esse é o nosso estudo quinzenal da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nós já estamos aqui, já passamos da questão 500, eu vou... colabore, porque ontem estava meio complicado, então, olha só, nós já estamos naquele 60. Parte 2, estamos bem no finzinho, né? E aí, assim, essa parte fala das atribuições especiais de cada espírito. Será que nós temos essas atribuições especiais? Será que cada espírito tem uma missão especial que ele desempenha, assim, tanto no mundo espiritual quanto na vida encarnada aqui? Será que todos nós temos um papel bem definido nessa obra imensa da criação? Boa noite, tia Florinda. A senhora quer começar a dar... Boa noite. Posso começar, então? Claro, faz favor, querida. Eu acho, Elaine, sobrinha querida, doutora querida, que todos nós temos uma missão, né? Tanto espírito como encarnados. Eu acho que Deus deu um dom para cada um de nós, né? É como a parábola do semeador, que saiu a semear, né? Semeou sementes, assim, em matos, gramas, e foi sufocado. Eu estudei isso quando eu estava trabalhando assim, e daí é mais ou menos assim. E depois ele semeou em terra, e então ele semeou no mato e sufocou, o mato sufocou a semente, depois ele semeou na aí ele semeou Na pedra. na pedra, isso. Isso. Então, as pedras também veio o sol, né? E o sol queimou Isso. aquela semente. Então, em terceiro lugar, ele semeou na terra boa, mas assim, muitos se vingaram, muitos acertaram, disseram que sim, que ia continuar, gostou da missão de Deus, gostou, né? Mas, de repente, veio um amigo lá dele falou, não, vamos passear, vamos no bar, beber. Então, durou pouco, né, a vontade dele. Logo ele falou, então vamos. Então, eu acho que todos somos assim, né? É difícil assim, né, de seguir as leis certinhas de Deus, ser um homem de bem, né? Sim. Uma pessoa de bem. Eu acho assim, não sei se eu estou certa, daí você me fala. Sim. Interessante a senhora lembrar dessa parábola, porque, assim, eu acho que funções especiais todos nós temos, né? Só que as pessoas não conseguem dar conta, né? Daquilo para as quais foram convidadas ou foram, né, assumiram isso, né? Eu acho que Bem interessante. vagarosamente a pessoa, né? Vagarosamente ela vai no caminho certo. É longo, cada encarnação é um degrau, né, para subir. Exato, E é muito exato. vagaroso, né? Mas Deus espera, Ele é tão bom que Ele espera a vontade de cada um, né? E assim a gente Exatamente. vai progredindo. E assim, obrigada, viu, tia? Eunice, você acha assim que até as pessoas
que são muito ignorantes, que praticam a maldade, será que elas vieram com alguma tarefa? E o que aconteceu com elas, assim? Será que elas vieram com essa tarefa de ser uma pedra de tropeço na vida de alguém? Ou será que elas vieram e não conseguiram dar conta daquilo que elas prometeram? Ou o que você acha? Até as pessoas que não fazem nada, ou até pior do que isso, que fazem o mal, elas têm alguma função na natureza, assim, ou na vida? Eu penso assim, que todos que vêm, de alguma forma, vão se desenvolver aos poucos, né? Uhum. Existem vidas anteriores que eram muito primitivas, e esses homens faziam muita maldade sem nós fazíamos maldade sem ter noção da maldade. Então, agora nessa vida, é uma sequência, e não dá salto. Se não dá salto, eles estão naquela situação. Mas ao redor tem muitas pessoas seguindo no caminho do bem, fazendo coisas boas, e isso ele pode ir espelhando com o tempo e se modificando, mas é com o tempo. Agora, eles podem desenvolver através de estudo, como nós estamos reunidos aqui, tendo esse entendimento, né? Então, quem tenta praticar o bem, tentar aprender, vai de uma maneira mais rápida. Esses que estão mais distantes, eles estão vendo os outros, vão mais devagar, mas vai chegar o momento deles. E, de certa forma, eles estão desenvolvendo. Quer dizer, eles não têm, assim, uma missão de fazer o mal, mas, às vezes, eles não dão conta, né, daquilo que foi proposto para eles e falham, né? Mais ou menos. Vamos ver o que Kardec fala aqui, né? Nesse particular. Se cada espírito tem uma atribuição especial, ó. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Deixa eu ver quem chegou aqui, só um minutinho. É a Ana. Boa tarde, boa noite, Ana. Nós estamos aqui na questão 560, né? Que o Eclesiastes fala tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. É aquilo mesmo que vocês falaram, né? Que a Eunice falou, olha, todo mundo tem alguma tarefa a desempenhar, né? E tem pessoas que já desempenharam e que já estão à nossa frente, né? E outras que ainda estão aqui pelejando, né? E olha o que ele fala aqui, olha, que isso se efetua em todos os pontos do universo, porque Deus criou tudo. Deus é nosso Pai, nós todos somos irmãos, mas não apenas aqui na Terra, né? Nós somos espíritos universais. Então, essas leis de Deus, elas servem para o universo todo. Então, assim, quanta coisa que a gente ainda precisa aprender, né? E às vezes somos mesmo, como a tia Florinda falou, essas pessoas que recebem aquela semente, mas aquilo fica daquele tamanho mesmo, né? Ou a semente se perde, porque o sol vem e queima, ou a terra é dura, então a semente começa a brotar e já desanima, e Deus, que é um pai assim
tão misericordioso, ele está sempre nos dando chance, sempre nos chamando para, olha, você tem que evoluir, né? Você precisa aprender. Então, nessa vida aqui eu vou te dar essa tarefa, na outra vida eu vou te dar outra, e às vezes a gente perde a chance de trabalhar, perde a chance de fazer o nosso melhor, né? Então, é exatamente isso que vocês falaram. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Olha que questão interessante, né? Será que chega uma hora que não tem mais o que fazer? Que eles já aprenderam tudo? E aí? O que se faz nesse momento, né? É uma coisa engraçada isso, né? Assim, porque a gente fica pensando, nossa, o que a gente faz depois da faculdade, faz pós-graduação, faz... E depois, né? Acaba, não tem mais o que estudar. O que você acha, Roberta? Você acha que tem algum momento que nós vamos, né, depois que a gente virar espírito puro, a gente vai ter tudo, a gente não vai ter mais nada, assim? O que será que vem depois, né? Eu acho que sempre vai ter alguma coisa. Não acho que depois que fica espírito puro, acaba tudo. Não que seja um processo de evolução, mas eu acho que sempre a gente tem alguma coisa para aprender. Eu acho que talvez a questão, a moral esteja evoluída, mas eu acho que sempre apareceram coisas novas, sempre. Uhum, uhum. É verdade, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu queria ser cientista, né? Eu achava bacana ser cientista, assim. Mas aí eu pensava assim, mas já inventaram tudo, né? Já inventaram carro, já inventaram máquina de escrever, que naquela época não tinha computador, né? Já inventaram. Então não sobra nada, eu acho que eu vou ser médica. Mas assim, quando a gente é pequeno, né? Como a Roberta falou, né? Não tem, a gente nem sabe o que vem pela frente, né? Como é que a gente pode imaginar o que um espírito puro sabe ou deixa de saber, né? A evolução é infinita, né? A gente não tem condição de pensar lá na frente. A gente sabe o que passou, né? Porque nós viemos aí da nossa evolução, assim, como seres imperfeitos, mas o que tem para frente, vai saber o que tem ainda, né? Vai saber o que tanto que a gente precisa aprender, não, Roberto? Aí, ele fala o seguinte aqui, ó, que fala, ó, o que você queria que eles fizessem na eternidade, né? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Já pensou, gente, não fazer nada, né? É algo absurdo, né? Pensar nisso, que o espírito ele passa assim milhões, bilhões de anos na sua escalada evolutiva para ele chegar lá e não fazer mais nada, né? Não tem cabimento, né? A evolução ela é infinita. Nós é que somos limitados e não conseguimos saber o que vai, o que acontece dali para frente, né? Que nem eu achando que não tinha mais nada para ser inventado em 1960 e poucos, né? E aí, assim, quais são as naturezas das ocupações desses espíritos? Eles recebem diretamente as ordens de Deus, transmitem essas ordens ao universo inteiro e velam para que sejam cumpridas, né? Lembrando que Jesus é o governador espiritual da Terra, né? Imagina, deve ter um governador espiritual da galáxia, né, do sistema solar, da galáxia, enfim, né? De um buraco negro. Imagina, assim, quanta coisa tem para fazer nesse universo infinito, né?
Imagina você receber diretamente as ordens de Deus e poder colaborar na manutenção da ordem do universo. Deve dar muito trabalho isso, né? Será que a gente dá trabalho para Jesus? Só um pouquinho, né? E aí, assim, qual será que é a missão dos espíritos encarnados? Ele fala aqui, ó, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E aí nós vamos parar um pouquinho e conversar e perguntar assim, fazer uma observação aqui. Será que, assim, todos que vêm para ajudar no progresso da natureza, não da natureza, no progresso da humanidade, eles conseguem ajudar, né? E se eles falham, como que fica daí, né? Jesus tem um planejamento e falha. E aquela pessoa que veio para fazer aquilo falha. Por exemplo, né? Imagina, assim, a Idade Média. O cristianismo quase foi sufocado na Idade Média, né? Assim, nós fizemos tanta bobagem na Idade Média, tanta bobagem, que assim, quase que acabou, assim, né, o cristianismo, porque tudo de errado, Inquisição, cruzadas e tudo mais, né? Certamente, Jesus mandava, assim, algumas pessoas aqui para tentar resolver isso, né? Uma das pessoas que Jesus tentou mandar para melhorar e para ensinar as pessoas aqui foi o próprio Maomé, né? Maomé foi um enviado divino para poder tentar colocar um pouco de ordem naquela época que estava tudo de perna para o ar, né? Mas, infelizmente, ele não conseguiu cumprir a tarefa dele de forma adequada, né? Era para ele ter sido alguém assim, não vou dizer igual a Jesus, porque igual a Jesus não tem ninguém, né? Mas certamente, assim, era para ele ter sido um profeta, levando essa mensagem cristã para aquela população ali da Península Arábica, para aqueles povos que ainda estavam no politeísmo, né? Nenhum Deus só eles acreditavam. Então, certamente, pelo menos parcialmente, ele cumpriu isso, porque hoje o Islã E aí, Cláudio, eu queria que você entrasse nessa conversa e explicasse um pouco para a gente como que é esse planejamento, assim, será quando falha alguém, todo aquele processo que precisava fazer, como que é feito isso, assim, interrompe aquilo, porque eu tenho uma dúvida mesmo disso, né? É tanta gente envolvida, é tanta gente que deixa de ter o trabalho de um missionário, que a gente fica imaginando que isso atrasa demais o progresso, né? Como será que Jesus, que os espíritos lidam com isso? Você tem como dar uma luz aqui para a gente?
Eu acho que como você falou, assim, os espíritos, eles recebem uma missão para fazer aqui na Terra, né? E se espera que eles cumpram, né? O que é interessante, assim, é que parece que, assim, nesses casos em que realmente, né, tem uma coisa que tem que acontecer, mais de um espírito é preparado, né, para isso, né? Em algum lugar eu já vi que, por exemplo, o próprio Allan Kardec, né, assim, que foi incumbido de codificar o espiritismo, se ele não tivesse feito, outros teriam feito, porque daquele momento não passaria. Então, assim, a gente falha, né? Porque a gente é falível, né? Todo mundo é falível, né? Mas quando os planos são, assim, muito importantes, é que nem a gente mesmo, né? A gente prepara as coisas, a gente tem um plano B, um plano C, né? Imagina se Jesus não vai ter um plano B, um plano C. Ele é muito mais evoluído, com certeza ele tem planos muito mais avançados do que a gente, né? Agora também tem essa coisa de que nada tem tanta pressa, né, no universo, assim, né? Ninguém corre contra o tempo, né? Então, se uma coisa não pode ser feita num determinado momento, ele vai ser feita no momento seguinte, assim, né? Mas eu acho que existem essas duas coisas, né? Assim, se uma coisa é importante, ela vai acontecer, né? Por um meio, seja um meio A, meio B, meio C, mas vai acontecer. Né? Ó, que interessante isso. É uma coisa bem legal isso que você está falando, porque o mundo está passando por uma transformação. Nós estamos aí nesse período onde o mundo vai caminhar para um mundo de regeneração, né? E a gente, nessa transição planetária, a gente fica pensando isso que o Cláudio falou, né? Olha, de alguma forma, o mundo espiritual está fazendo com que a Terra avance. Se não vai por um jeito, vai de outro, né? Se esse espírito encarnou com uma certa tarefa e não deu conta de cumprir, acabam assumindo, né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Todos nós vamos responder por esse plano que nós saímos do mundo espiritual com uma certa tarefa e não demos conta, né? Imagina, deve ser sofrido e doído você voltar para o mundo e depois perceber que você não conseguiu dar conta de uma certa tarefa que você havia assumido. Deve ser muito triste isso, né? Então, o maior perceber que não fez um bom trabalho, né? E que, portanto, nós não colaboramos com Jesus nessa transição planetária aqui, né? Realmente é algo assim muito muito doído, né? Eu gostaria de convidar a Zezé, que bom, Zezé, ter você com a gente aqui, viu? Você gostaria de conversar alguma coisa nesse sentido, assim, dessas tarefas nossas que nós recebemos no mundo espiritual? Boa noite a todos. Eu prefiro ficar só ouvindo hoje, doutora. Gratidão aí pela oportunidade. Fique à vontade, viu? E a dona Ana, que entrou agora há pouco, assim, gostaria de colaborar conosco com alguma observação sobre essas tarefas que nós recebemos e precisamos cumprir aqui nesse mundo? Boa noite, amigos. Então, nós, segundo que nós lemos, que nós aprendemos, todos nós nascemos com uma missão, com um dever. E nascemos assim, todos nós temos um nasceu para as artes, outro nasceu para a medicina, outro nasceu para o direito, cada um tem um dever. E
e viemos com essa missão de cumprirmos bem, de fazermos o bem, de evoluirmos no que nós sabemos para o nosso sustento, né? E, com isso, é evolução do mundo, de mais cumprirmos direitinho. Quando chegarmos no outro plano, nós olharmos para trás, quanto tempo nós perdemos em bobagem, em celular, em deixar de fazer, em preguiça, deixamos de fazer alguma coisa que poderíamos estar nesse período estudando, servindo, trabalhando para o bem, e a gente deixou de fazer. Diz que quando nós chegarmos no plano, ficaremos num canto, chorando, olhando pelo que nós deixamos de fazer, pelo tempo que nós perdemos, que não cumprimos a nossa tarefa, e nós teremos que esperar muitos e muitos anos. Dizem que tem filas de 100 anos para você reencarnar novamente, para você cumprir a sua missão, fazer o que você deixou de fazer em outra época. Diz que eles choram, diz que os espíritos choram de ter perdido tanto tempo e não ter cumprido o dever, a missão com que ele veio para essa encarnação. Respondi? É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua colaboração. Eu não sei se eu me afastei do assunto, mas... Não. Está bem no assunto, bem no assunto. Essa orientação é de Dr. Bezerra de Menezes. Sem dúvida. Sempre nos orientava, no grupo que eu e a Florinda fazíamos parte, ele dava mensagens psicografadas mensalmente durante as reuniões de trabalhadores, Sim. E ele falava coisas maravilhosas, e esses ensinamentos, para que a gente não perdesse oportunidade de fazer o bem, de estudar, de trabalhar, de se dedicar, de fazer o bem dentro do nosso lar, com os nossos familiares, primeiramente. Uma vizinhança, um bom dia, uma atenção, uma palavra, um auxílio para alguém atravessar uma rua, uma caridade, um pão. Tudo isso é pesado. Tudo. É mérito para você quando você fizer a passagem. Então, a gente tem que cumprir o melhor. Não é? Principalmente as pessoas que vieram com missões grandiosas da evolução, eu acredito que eles, se não cumprirem direitinho, eles também serão cobrados, não é verdade? Muito importante, porque, assim, quando a gente fala em tarefa, em missão, às vezes a gente pensa numa coisa grandiosa, mas quantas pessoas têm por tarefa, por missão, cuidar de um núcleo familiar, né? Cuidar da mãe, de um idoso. Exatamente, de filhos. Isso é muito importante também, né? Então, a gente não está falando de tarefas aqui, assim, de fazer coisas assim, né? Às vezes, a tarefa que nos cabe é uma tarefa pequena, né? E é muito importante também, porque nós vamos ser muito importantes na vida daquelas pessoas, né? Então, com certeza. E você fazendo o seu pequeno, o vizinho seu pequeno, todo mundo, é uma grandiosidade, todo mundo fazer a sua parte, assim que eu penso. Com certeza. Se eu não nasci com o dom de escrever, de evoluir o mundo, eu nasci com um dom pequeno, deixa eu desenvolver o meu pequeno, é o que me cabe no momento, eu creio. Com certeza, exatamente. Exatamente isso. Imagina. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha só o que
voluntariamente inúteis. Aquilo que a gente conversou, né? Logo no começo, assim, será que pessoas ignorantes, pessoas que não conseguem fazer grandes coisas, né? Elas têm alguma utilidade, né? Como nós já acabamos de falar, todo mundo tem alguma tarefa, mas tem pessoas que voluntariamente escapam dessas tarefas, né? E como a dona Ana falou muito bem, essas pessoas, elas perdem uma oportunidade maravilhosa de servir, de trabalhar, porque realmente é muito difícil reencarnar. A reencarnação é um presente que a gente tem, e esse presente nem sempre é muito fácil. Basta ver o quanto está diminuindo a natalidade, né? Cada casal hoje em dia tem um filho, 2, nenhum, né? Tem muita gente que está preferindo cuidar de animais, que não tem problema nenhum, isso é o livre-arbítrio da pessoa, e é importante também, mas as pessoas não querem mais ter filhos, né? Então, cada vez mais, nós precisamos aproveitar esse momento que nós temos aqui, porque não é fácil reencarnar, né? E olha o que ele fala aqui, ó. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres, dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. É voluntário isso, porque todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo, todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa por alguém, em alguma situação. Começando-lhes muitas vezes, já neste mundo castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa, né? Quantas pessoas a gente fala isso, olha, eu não tenho trabalho, eu não consigo fazer nada, minha vida está tão vazia. Faça um trabalho voluntário, né? Visite uma casa de idoso, faça alguma coisa por alguém, porque por menor que seja isso é algo que vai ajudar ao próximo e vai ajudar você na sua evolução espiritual, com certeza, né? Vamos dar sequência aqui, ó. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Né? Claro, a gente tem o livre-arbítrio, né? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam, mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade, né? Então, se a pessoa tem 1000 planos lá no mundo espiritual, né? Olha, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Chega aqui, tem um monte de coisas que chamam atenção, o sofá é muito convidativo, né? É só festa, é só viagem, não tem tempo para fazer uma coisa útil, né? Nós não estamos falando que a gente não precisa de descanso, que a gente não precisa de lazer. É óbvio que Deus nos deu isso e é óbvio que nós precisamos disso. Mas tem pessoas que só vivem, né? Que só vivem para esse fim, o fim de semana. Só querem saber disso, né? Não, é só uma coisa assim que o resto não tem vontade de fazer, não se interessa por nada, né?
Então, a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa vida, né? E aí, assim, ó, as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão, né? Qual será a nossa missão? Nós já falamos disso, né? Que todos nós temos alguma coisa para fazer, né? Pode não ser uma coisa grandiosa, mas se a gente lembrar do livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz era uma dona de casa, né? André Luiz, ele era um médico, e o pai do André Luiz era um grande fazendeiro, né? Quem é que foi para um umbral e quem é que foi para um mundo mais superior até do que Nosso Lar, que foi a colônia que André Luiz foi recolhido depois? Foi aquela dona de casa, né? Que aparentemente não fez muita coisa na vida, né? Ela teve alguma missão estratosférica, assim, alguma missão super maravilhosa? Não teve. Mas olha só o quanto ela desempenhou bem a sua vida, a sua função como dona de casa, como gerenciadora ali daquela fazenda, que tinha escravos, inclusive naquela época, o quanto ela deve ter ajudado as pessoas ali na sua ocupação cotidiana do dia a dia, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes, né? Então, assim, por menor que seja a nossa posição nesse mundo, nós podemos operar, né, realizar progressos no nosso semelhante. Nem que seja assim, os nossos filhos, os nossos companheiros de vida, os nossos amigos, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa, e isso pode e é uma missão muito importante, né? Cuidar de um familiar que esteja doente, que esteja necessitado, imagina como isso é importante, né? E aí, assim, ó, foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Será que eles sabem que eles vieram para essa missão? Algumas vezes sabem, quase sempre, porém, ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo, assim, eles acham que eles têm alguma coisa, né? Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Aí nós vamos parar um pouquinho e vamos pensar numa figura, assim, muito nossa conhecida, Francisco de Assis, né? O patrono do nosso grupo, né? E aí eu queria que vocês me ajudassem a pensar uma coisa aqui. Francisco de Assis, ele veio no meio ali, no meio para o final da Idade Média, onde a igreja estava totalmente perdida, por conta, assim, de nós, né? Não estou criticando a igreja, éramos nós mesmos que estávamos lá, né? Vendendo lugar no céu, vendendo perdão, matando quem pensava diferente, mandando para a fogueira da Inquisição, perdoando já por antecipação os soldados que iam para as cruzadas, né? Os padres lá, os bispos, eles abençoavam os soldados, falavam assim, não, ninguém vai para o inferno, porque vocês estão indo matar infiéis, né?
para recuperar Jerusalém, né? Uma coisa absurda, assim, né? Hoje a gente fica olhando aqui, fica absurdado de ver essas coisas, né? Mas foi um período que nós passamos na nossa vida como planeta. E Francisco de Assis, ele veio com essa missão, né? Só que, assim, no início da vida de Francisco, ele não era. E veja que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista, né? Então, a gente imagina, assim, que desde pequenininho, Francisco era um amor de pessoa, né? Mas não era bem assim, né? Não sei se vocês conhecem a história de Francisco. Ele era, assim, bem rico, no início da adolescência dele, ele fazia, assim, ele gostava muito de festa, ele gostava de bagunça, ele chegou a ir para a guerra, né, porque ele queria seguir a carreira militar. Então, isso que essa pergunta fala, assim, será que essas pessoas elas sabem da sua missão? E olha a missão importante, né? A missão de Francisco foi assim, olha, reerga a minha igreja, né? E aí ele começou, depois de um certo tempo, a construir, né? Pegar tijolo para construir uma igreja, né? Ele não entendeu logo de cara essa missão dele, né? Mas como que é isso, assim? Como é que um espírito tão nobre como João Evangelista, reencarnado como Francisco de Assis, ele não viu logo de cara a missão dele, né? Olha que risco, assim, dele ter se perdido. Será que foi fácil? Será que é fácil para a gente despertar em algum momento e falar assim, meu Deus, eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa? Como será, Cláudio, que funciona a cabeça, né? É difícil a gente falar assim, mas não é estranho que um espírito tão elevado quanto João Evangelista, que, né, o apóstolo mais querido, assim, né, que o único que não saiu correndo quando Jesus foi crucificado, que teve coragem, como é que ele, na encarnação como Francisco de Assis, não percebeu logo essa missão? Você quer colaborar com a gente? Aí você consegue abrir o... Desculpa, Helene, está cortando um pouco a minha internet. Ai, de novo, né? A minha também acho que não está muito boa, mas você conseguiu ouvir Não, eu entendi. aquilo? Uhum. O nosso problema sempre é encarnar, né? Porque o espírito, quando encarna, ele fica sujeito à matéria, né? À carne, né? Isso realmente, mesmo que as memórias elas existam, né? Assim, elas vão virando vagas lembranças, né? Da nossa missão, do nosso objetivo, né? Assim, e isso também, por um lado, é ruim, né? Porque falar, já devia saber o que vai fazer, né? Que assim a gente já fazia, não ficar perdendo tempo, né? Mas, por outro lado, também eu vejo essas coisas como se fosse um teste mesmo, para você, não, vamos ver se ele realmente vai fazer o que ele falou que ia fazer, né? E não vai precisar de um empurrãozinho, um empurrãozão, né? Então, assim, eu vejo por esse ponto, que assim, os espíritos, eles, por mais evoluído que eles sejam, assim, quando eles encarnam aqui na Terra, assim, eles vão sofrer, né, com a encarnação, né? A matéria vai dar um monte de limitação e não vai ser fácil, né, conseguir, né? Eu acabei de ler um livro agora interessante que chama Conexão Galileia, que é bem legal. Ele conta a história de um quase apóstolo, né, o Simão Zelote, né, que era um seguidor de Jesus, né? Não chegou a ser um apóstolo, né? Mas ele encarnou, né? Ele conta a história dele, da última encarnação dele aqui no Brasil. E ele, assim, não tinha noção do que ele tinha que fazer. Então, assim, ele passou
acho que uns 30 anos da vida dele, assim, meio perdido, entre 25 e 30 anos, até ele descobrir que realmente ele tinha que fazer, e aí ele realmente fez o que ele tinha planejado de fazer, né? Mas foi à custa de muita ajuda de muito espírito, né, que ficou lá ajudando ele, dando umas cutucadas, né? Melhorando, né, a mediunidade dele. Então, assim, é a matéria, né? Nosso problema é a matéria, eu acho. É bem, bem interessante isso, né? Que, olha o trabalho que a gente dá para os nossos mentores, para os nossos amigos espirituais, né? Porque eles ficam tentando, através de sugestões, através de conselhos, quando nós estamos dormindo, que estamos desdobrados, no mundo espiritual eles falam para a gente, olha, você tem que começar a fazer aquilo que você se propôs, né? Como assim? Você já está atrasado, vamos lá, né? E nós somos, assim, muitas vezes a gente falha, né? Mas eu acho que nós aqui, eu vou fazer um convite para vocês, qual foi a primeira vez, assim, ou um momento que nós paramos para pensar assim, opa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso, eu preciso ajudar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer algo diferente, a minha vida tem que mudar de rumo, né? Eu acho que todos nós tivemos esse momento, né? E isso às vezes é uma pessoa, às vezes é um livro que cai na nossa mão, às vezes eles nos dão, assim, esse tempo que o Cláudio falou, né? Olha, às vezes eu não posso fazer isso nesse momento, eu estou trabalhando muito, eu preciso ganhar vida, eu tenho filho pequeno, eu tenho e tal limitação, e eles nos dão esse tempo, né? E chega um momento, assim, que eles falam, e agora, né? Tá tudo certo já, né? Você não vai pegar dessa enxada e começar a, a plantar aí na sua terra, né? É interessante isso, né? Eu acho que todos nós, se a gente for pensar um pouco, tem aquele momento que eu falo que é a nossa estrada de Damasco, assim, né? Que a gente, que dá uma virada. Eu acho que para Francisco de Assis também foi isso, né? Essa virada do Francisco de Assis foi quando ele foi preso nessa guerra que ele participou. E aí ele ficou mais de um ano encarcerado, passando muitas dificuldades, vendo muita gente passando fome, e ele dividia a comida dele na prisão com outros prisioneiros, porque apesar dele estar prisioneiro, o pessoal sabia que ele era rico, né, e estava negociando com o pai dele o resgate. Então, naquele momento, às vezes, assim, uma grande dificuldade, um grande problema, assim, nos desperta, né? Por isso, benditas dificuldades, né? Às vezes a gente precisa delas para a gente acordar, né? Como aconteceu com Paulo, como aconteceu com tantos outros aí, como frequentemente acontece com a gente, né? Porque o corpo, como o Cláudio disse, ele é mesmo alguma coisa que nos limita, né? Nós temos as necessidades físicas, assim, que muitas vezes fazem com que a gente esqueça, né? Aquilo para o qual a gente se propôs, né? Vamos ver aqui o que mais que temos aqui, que nós estamos quase acabando já esse capítulo aqui. Então, é isso aqui, né? Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado.
amiudadas vezes, né, várias vezes, é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Olha que coisa interessante isso, né? Nós até agora estávamos falando, assim, de missões, de tarefas e de coisas que a gente teria até que lembrar de outras vidas aqui para a gente poder executar. E ele traz também esse outro conceito, olha, nem tudo vem tão assim formatado do mundo espiritual, né? De uma forma geral, todos nós aqui precisamos aprender, precisamos trabalhar, precisamos evoluir, isso não tem dúvida. Às vezes, você não vai por um caminho, mas você vai por outro, né? Nem sempre você tem que fazer uma coisa que já estava escrito que você ia fazer, né? Às vezes, você aproveita uma situação ali e pode aproveitar e fazer do limão a limonada e fazer uma coisa que nem estava previsto que você faria, mas que é uma coisa útil e que você vai poder beneficiar outras pessoas, né? É algo... A gente também tem uma certa, às vezes, um certo equívoco de achar que tudo está escrito, né? Que a nossa vida, nenhum fio de cabelo cai se não tiver na programação, né? Veja, isso é uma metáfora, né? Isso é uma coisa que não é bem assim, não podemos pegar o pé da letra, né? O que está escrito de uma forma geral, coisas, né? Então, veja, certamente Francisco de Assis, Paulo de Tarso, eles tinham programas, assim, muito definidos, né? Mas, assim, de uma forma geral, todos nós temos nossa programação espiritual, mas nem sempre ela vem, assim, toda quadradinha. A gente tem liberdade para criar, para fazer, será que nós aqui, né, estava escrito que a gente teria um grupo de estudos, né? É uma coisa que a gente usa o nosso livre-arbítrio, a gente faz o melhor possível, e tudo que concorre para a nossa evolução, tudo que nos ajuda para essa, é algo útil e é algo que vai ser aproveitado pela espiritualidade, né? Com certeza. Eu acho que nós estamos praticamente encerrando esse capítulo. Tem só mais uma coisa aqui muito interessante que eu quero passar para vocês aqui, de ocupação, porque nós estamos falando da ocupação dos espíritos, né? Tanto dos espíritos encarnados quanto dos desencarnados, né? Então, isso aqui é muito interessante, ó. Será que os espíritos costumam se imiscuir, quer dizer, se intrometer em nossos prazeres e ocupações? Será que tem espíritos que a tarefa deles é ficar do nosso lado aqui, observando tudo aquilo que a gente faz? O que você acha, Roberta? Você acha que existem espíritos assim, que ficam olhando tudo que a gente faz? É uma tarefa isso para eles? Eu acredito que sim, mas não sei se constantemente, eu tenho essa dúvida, porque, inclusive, se você puder até me orientar nesse sentido,
porque eu acredito que sim, nós temos os nossos mentores que estão próximos, vendo o que a gente faz, acompanhando o nosso progresso, mas eu não vejo eles como estando 24 horas por dia ao nosso lado. Eu acredito que eles também devam ter outras atribuições. Mas eu acho que, independente dos mentores, o plano espiritual, no geral, está próximo da gente, dependendo da intenção do espírito, ele é capaz de presenciar algumas situações que a gente está vivenciando no nosso plano. Uhum, uhum. É isso mesmo, Roberta. O que ele fala aqui é basicamente isso. Ó. Os espíritos vulgares, eles ficam aí se intrometendo em tudo, né? É que nem os espíritos encarnados, né? Vocês já viram aquelas pessoas assim que se metem em tudo da sua vida, né? Um espírito fofoqueiro, um espírito curioso, um espírito que quer saber tudo que você faz, tudo que você sente. Ele desencarnado, ele continua igual, né? Aquela famosa vizinha fofoqueira, vizinha que fica olhando tudo que você faz, né? Ela desencarna, ela continua daquele jeito, né? Então, e aí ele fala aqui, ó, cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Olha que interessante, gente. Deus permite, não é que Deus dá isso como tarefa para esses espíritos. Esses espíritos fazem isso porque eles querem, porque eles são vulgares, porque eles são inferiores. Mas Deus permite isso para nos testar, né? Porque, assim, se eles ficam ali chuchando a gente, querendo que a gente faça uma coisa ou outra, cabe a nós termos a condição de escolhermos os nossos caminhos, né? E afastarmos de nós esses espíritos. Então, ó, com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam de acordo com o grau de elevação ou de inferioridade. Então, como a Roberta falou, os nossos mentores, eles são mais evoluídos do que nós. Eles não ficam 24 horas, né? Ó, vou esperar que ela tomar banho agora, vou ver se ela comeu direitinho. Não, eles não fazem isso, né? Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só fazem isso na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas, dão importância a essas coisas, né? Uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não extinguiram neles. Então, são só os espíritos inferiores que ficam ali querendo saber detalhes da nossa vida, querendo saber, né, essas coisas e falo que nem vizinho fofoqueiro mesmo, né? Mas é isso, nós já chegamos ao final aqui do nosso estudo. Eu quero perguntar, o Benedito hoje não pode falar, ele fez uma cirurgia na boca, então ele só está ouvindo, nem vou perguntar se ele quer falar alguma coisa, porque ele não pode falar. Tia Florinda, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa, fazer mais algum esclarecimento aqui para a gente? Oi, Helene, então, eu achei maravilhosa a aula, nossa. Somos privilegiados por Deus, por ter esses momentos maravilhosos, de todos vocês ajudarem a gente, né, a pensar. Nossa, eu fico comovida gosto mesmo, adoro de procurar saber de tudo isso. Então, eu acho que é uma luz para a gente, né? Uma evolução, né? E eu agradeço de coração, Helene. Deus abençoe a todos.
Obrigada, uma boa noite. Eunice, você gostaria de falar mais alguma coisa, fazer alguma colaboração para a gente? Tá ótimo, eu gostei bastante de estar aqui com vocês, aprendendo bastante, e tá muito bom. Obrigada. A Zezé já falou que só quer ficar ouvindo. A dona Ana quer fazer alguma outra colocação, dona Ana? A senhora gostaria de fazer alguma outra colocação? Acho que ela não está conseguindo abrir o celular dela, né? Cláudio, você gostaria de fazer alguma outra colocação, colaborar mais uma vez Não, para mim conosco? tá ótimo. Aprendi bastante também. A Roberta, eu acho que não sei se eu já perguntei para você, Roberta, acho que você tinha falado já, né? Você quer falar mais alguma coisa, querida? Não tenho mais nada a comentar, obrigada. Então, eu vou convidar vocês a elevar o pensamento ao nosso Pai Celestial e agradecer muito, Senhor, essa oportunidade. Agradecemos muito aos nossos mentores, agradecemos a Francisco de Assis por todo o exemplo, por todo o amor que nos tem dado, e agradecemos principalmente a Jesus, nosso mestre maior, que tanto nos ajuda, que tanta paciência tem conosco. E com a prece que você nos ensinou, Jesus, nós finalizamos o nosso estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês todos. Até a próxima, se Deus quiser. Ótima noite a todos. Boa noite.